Nas últimas semanas, a tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos atingiu um nível que não víamos desde a década de 60. Autoridades americanas cancelaram reuniões bilaterais, embaixadores foram convocados para consultas e alguns analistas já falam até da possibilidade de rompimento diplomático entre os dois países. Vamos entender melhor o que está acontecendo? Eu sou Davi Aragão e seja muito bem-vindo ao Hub TNT, seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos e que traz todos os dias informações de forma objetiva e clara sobre tudo o que está acontecendo aqui na América. Hoje eu vou explicar por que essa narrativa de Estados Unidos contra o Brasil é uma distorção perigosa da realidade. Vou mostrar como 200 anos de relações estratégicas estão sendo sacrificadas por animosidades pessoais entre governos, e não necessariamente entre os povos brasileiro e americano. Fique até o final, porque eu vou revelar documentos que comprovam que essa crise não representa a verdadeira posição americana sobre o Brasil. Primeiro, vamos fazer uma breve linha do tempo sobre esse relacionamento entre Brasil e Estados Unidos, entendendo boa parte de tudo que já aconteceu ao longo da história. E vou começar com um fato histórico que derruba qualquer narrativa de imperialismo histórico americano contra o Brasil. Em 19 de maio de 1824, os Estados Unidos foram o primeiro país não europeu a reconhecer oficialmente a independência do Brasil. Isso foi apenas 2 anos após a nossa independência. Para vocês terem ideia da importância disso, a França só nos reconheceu em 1825 e outros países europeus demoraram décadas para aceitar nossa soberania. Aqui está o detalhe que ninguém te conta. Naquela época, reconhecer um país significava muito mais do que hoje. Era um ato político arriscado porque significava confrontar as potências europeias que ainda esperavam recolonizar as Américas. Os americanos não só reconheceram, como ofereceram apoio diplomático contra qualquer tentativa de reconquista portuguesa. Eles literalmente apostaram na nossa independência quando isso era considerado uma causa perdida pela Europa. Em 1942, quando o Brasil declarou guerra ao eixo, algo extraordinário aconteceu. Em apenas 48 horas, Roosevelt assinou o Land-Lease Act especificamente para o Brasil, liberando empréstimos de guerra no valor de 200 milhões de dólares na época, equivalente a mais de 3 bilhões de dólares hoje. Mas isso foi só o começo da maior demonstração de confiança estratégica na história da relação entre Brasil e Estados Unidos. Em 1944, a Força Expedicionária Brasileira desembarcou na Itália como a única força militar sul-americana a lutar na Europa ao lado dos aliados. Soldados brasileiros e americanos derramaram sangue lado a lado em Monte Castelo, Montese e dezenas de outras batalhas. Para vocês entenderem o que isso significa, quando americanos morreram defendendo a democracia na Europa, brasileiros morreram ao lado deles. Isso não é uma retórica, isso é sangue derramado pelos mesmos ideais. Essa aliança foi selada com vidas e não apenas com simples palavras. Aqui está um momento que demonstra como os Estados Unidos sempre viram o Brasil como um parceiro estratégico e não como um subordinado. Em 1961, o presidente Kennedy lançou a Aliança para o Progresso, destinando 20 bilhões de dólares para o desenvolvimento da América Latina em 10 anos. O Brasil foi escolhido como o maior beneficiário individual, recebendo mais de 3 bilhões de dólares, quase 15% de todo o programa. Sinceramente, se os americanos nos vissem como uma ameaça ou quisessem nos manter subdesenvolvidos, por que eles investiriam bilhões na nossa industrialização? A aliança financiou usinas siderúrgicas, rodovias, universidades, programas de saúde pública. Eles literalmente pagaram para o Brasil se tornar uma potência regional. Isso é imperialismo? Pelo contrário, é a prova de que eles sempre quiseram o Brasil como um forte parceiro hemisférico. Durante a crise financeira de 2008, quando o mundo inteiro entrou em colapso, algo revelador aconteceu. O Federal Reserve americano ofereceu swap lines de moeda ao Brasil, garantindo crédito ilimitado em dólares para estabilizar a nossa economia. Para vocês terem dimensão, isso foi oferecido apenas para nossos maiores aliados: Canadá, Japão, Reino Unido, Suíça e Brasil. De fato, quando a casa estava pegando fogo no mundo inteiro, os americanos disseram: Brasil, vocês são nossos parceiros, não vamos deixar vocês afundarem. Eles poderiam ter usado a crise para nos forçar a fazer concessões, para nos subordinar economicamente. Ao invés disso, nos deram a chave do cofre americano. Isso é um comportamento de inimigo ou de aliado? A resposta é óbvia para qualquer pessoa honesta. Para vocês terem dimensão histórica completa, em 200 anos de relações diplomáticas, Brasil e Estados Unidos nunca estiveram em conflito direto. Nunca houve guerra, nunca houve ruptura diplomática completa, nunca houve embargo comercial total. Essa é uma parceria que sobreviveu a 2 guerras mundiais, Guerra Fria, múltiplas crises econômicas e dezenas de mudanças de governo em ambos os países. A realidade brutal é que essa parceria é uma das mais estáveis e duradouras da história diplomática moderna. Enquanto os Estados Unidos tiveram conflitos com a Europa, com a Ásia, até mesmo com o Canadá e México em momentos históricos, com o Brasil sempre mantiveram cooperação estratégica. Isso não é coincidência, é uma política deliberada de ver o Brasil como aliado natural no continente americano. Vou tornar isso bem concreto para vocês. Nesse exato
exato momento, o Brasil participa de mais de 15 programas de cooperação militar com os Estados Unidos. A Escola das Américas treinou milhares de oficiais brasileiros. Nossos pilotos da FAB fazem intercâmbio com a Força Aérea Americana. Para vocês terem ideia do nível dessa cooperação, o Sistema de Defesa Antiaéreo Brasileiro opera com tecnologia americana. O desenvolvimento do submarino nuclear brasileiro conta com a assessoria técnica do Pentágono. E a inteligência brasileira compartilha informações sobre narcotráfico e terrorismo com a CIA há mais de 30 anos. De fato, quando autoridades brasileiras falam em soberania ameaçada pelos americanos, eles estão ignorando que nossa própria soberania é defendida por sistemas americanos. Nosso espaço aéreo é monitorado por radares americanos e nossas fronteiras são patrulhadas por equipamentos tecnológicos vindos dos Estados Unidos. Aqui estão alguns números importantes que você saiba. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, movimentando mais de 40 bilhões de dólares por ano. Empresas americanas empregam diretamente mais de 500 mil brasileiros. Sinceramente, quando alguns políticos falam em confrontar o imperialismo americano, eles estão brincando com o emprego de meio milhão de famílias brasileiras. Não tem problema nenhum defender nossa soberania. Pelo contrário, isso é patriótico. Mas transformar uma parceria estratégica em inimizade ideológica é pura irresponsabilidade. Agora, vou explicar como 200 anos de parceria estratégica podem estar sendo sistematicamente sabotados por retórica ideológica em apenas 2 anos e meio. Para vocês entenderem que essa crise não é resultado de políticas americanas contra o Brasil, mas ataques deliberados do governo brasileiro contra instituições e empresas americanas. Em janeiro de 2023, o primeiro sinal de hostilidade na posse presidencial. Em seu primeiro discurso como presidente, Lula fez questão de criticar políticas imperialistas, sem citar nomes, mas todos entenderam o recado. Mais grave, cancelou reunião já agendada com o embaixador americano para a semana seguinte. Primeira vez na história que um presidente brasileiro cancela a reunião diplomática de cortesia com os Estados Unidos. Em março de 2023, o ataque a empresas americanas. Durante um evento no Palácio do Planalto, o presidente Lula atacou diretamente empresas de tecnologia americanas, acusando-as de colonialismo digital e ameaçando tomar medidas contra elas. Para vocês terem ideia do impacto, no dia seguinte, investidores começaram a questionar se o Brasil ainda era um ambiente seguro para negócios. Em junho de 2023, a primeira crise diplomática, Janja, primeira-ministra, em evento público, chamou os Estados Unidos de um país que só traz guerra e destruição para o mundo. Isso não foi uma declaração privada, foi um discurso oficial, transmitido ao vivo. A embaixada americana emitiu nota de protesto no mesmo dia. Primeira vez desde os anos 60 que isso aconteceu. Em setembro de 2023, o boicote à reunião do G20. O Brasil deliberadamente esvaziou a reunião de ministros das finanças do G20 quando o secretário do Tesouro americano compareceu. O ministro brasileiro teve um compromisso inadiável que surgiu na véspera. A diplomacia brasileira tradicional jamais faria isso. Isso é um insulto protocolar grave na relação diplomática. Em dezembro de 2023, o ataque ao sistema financeiro. Em um discurso no Congresso, Lula criticou o domínio do dólar e disse que o Brasil deveria se libertar da tirania financeira americana. No dia seguinte, o dólar subiu 4% contra o real. Sinceramente, atacar o sistema que financia a nossa economia é um próprio tiro no pé. Em março de 2004, uma humilhação pública. Durante a visita da delegação comercial americana, o ministro das Relações Exteriores cancelou um jantar oficial 2 horas antes, alegando que havia uma agenda conflitante. Empresários americanos ficaram esperando no hotel. Isso é protocolo ou é provocação deliberada? Em julho de 2024, o apoio a regimes anti-americanos. Lula recebeu no Planalto representantes de governos da Venezuela, Nicarágua e Cuba, declarando solidariedade contra pressões externas. Para vocês entenderem, ele está publicamente se alinhando com ditaduras que os Estados Unidos combatem diretamente e há vários anos. Como que os americanos devem interpretar isso? Outubro de 2024, a interferência eleitoral desastrosa. Há 15 dias da eleição americana, Lula fez declaração pública apoiando Kamala Harris e dizendo que uma vitória do Trump seria o retorno do nazismo e do fascismo nos Estados Unidos. E aqui tem uma outra coisa importante da gente lembrar. Quando Trump venceu a eleição, essa declaração virou munição política contra o Brasil. Imagine a situação. O presidente eleito americano tem registrado um vídeo, o que o presidente brasileiro chamou de nazista. Como vocês acham que isso afeta nas relações diplomáticas? Lula literalmente queimou pontes antes mesmo de o novo governo assumir, ainda que todos os indícios já apontassem naquele momento que Trump seria eleito. Em dezembro de 24, ataque direto ao presidente eleito. Em entrevista internacional, Lula dobrou a aposta e disse que o povo americano cometeu um erro histórico ao eleger Trump. Sinceramente, isso não é mais política externa, é descontrole emocional. Nunca na história da diplomacia brasileira, um presidente nosso atacou diretamente um presidente eleito americano. E a resposta foi imediata.
imediata. A equipe de transição de Trump cancelou a reunião preparatória que estava marcada para janeiro. Pela primeira vez desde 1945, não houve diálogo entre governos brasileiro e americano durante a transição presidencial. Isso é precedente perigosíssimo que isola o Brasil diplomaticamente da maior economia do mundo. Em janeiro de 2025, a escalada final. A base governista no Congresso aprovou uma moção de repúdio a práticas imperialistas americanas. Pela primeira vez na história, o Congresso brasileiro aprova um texto oficial criticando os Estados Unidos. A resposta americana foi imediata: cancelamento de 3 programas de cooperação militar. Para vocês terem dimensão da irresponsabilidade, cada um desses episódios foi uma escolha do governo brasileiro. Nenhum foi reação à agressão americana. Pelo contrário, durante todo esse período, os Estados Unidos mantiveram uma postura respeitosa, ofereceram diálogo e tentaram contornar essas provocações. A realidade é brutal, mas precisa ser dita. Estamos assistindo a animosidades pessoais sendo transformadas em crise institucional entre nações. Isso não é política externa, é descontrole emocional sendo disfarçado de soberania. E quem paga a conta não são os políticos que fazem esses discursos, são as famílias brasileiras que perdem empregos e oportunidades. Tem outro dado importante para a gente observar como que essa política desastrosa afeta diretamente o Brasil. Desde janeiro de 2023, investimentos americanos diretos no Brasil caíram 23%. Dois grandes projetos de infraestrutura foram cancelados, representando 1,2 bilhões de dólares em investimentos perdidos. 3 empresas americanas transferiram operações regionais do Brasil para Colômbia e Chile. Para vocês entenderem, enquanto o nosso governo ataca os americanos, países vizinhos estão recebendo os investimentos que deveriam vir para cá. A Colômbia assinou um acordo de livre comércio com empresas tecnológicas americanas. O Chile fechou parceria espacial com a NASA e o Peru expandiu a cooperação militar. Todos esses eram projetos originalmente oferecidos ao Brasil. Imagine um empresário americano assistindo autoridades brasileiras atacando sistematicamente o seu país, sua cultura e as suas empresas. Vocês acham que ele vai investir no Brasil? Vocês acreditam que ele vai gerar empregos para brasileiros? A retórica política pode até agradar alguns militantes ideológicos, mas quem paga a conta de verdade são trabalhadores brasileiros, que acabam perdendo oportunidades reais de prosperidade. Agora, a gente vai falar de alguns dados que destroem essa narrativa do povo americano contra o Brasil. Segundo pesquisa da Pew Research, de março de 2024, 73% dos americanos têm uma opinião positiva sobre o Brasil. Entre jovens americanos de 18 a 35 anos, esse número sobe para 81%. De fato, o povo americano não tem nenhum tipo de animosidade contra o Brasil. Eles nos veem como parceiros naturais, admiram nossa cultura, nossa música e principalmente nosso futebol. A Netflix americana está cheia de produções brasileiras porque existe uma demanda real de americanos consumindo esse conteúdo por aqui. Além disso, vai aqui uma outra realidade importante que talvez não seja de conhecimento de todo mundo. Existem mais de 1,5 milhão de brasileiros vivendo legalmente nos Estados Unidos. Nós não estamos sendo perseguidos, não estamos sendo discriminados, pelo contrário, muitos brasileiros aqui são empresários bem-sucedidos, são profissionais respeitados, acadêmicos renomados e muitos assumindo posições que até então só eram para americanos, como políticos, chefes de polícia e diversas outras posições importantes dentro da comunidade americana. Quando políticos brasileiros atacam os Estados Unidos, eles estão atacando o país que acolheu 1,5 milhão dos nossos compatriotas. A realidade é que essa escalada de retórica política já começou a custar caro para o Brasil. O dólar subiu 8% nas últimas 2 semanas, parcialmente devido à incerteza sobre nossas relações com o nosso segundo maior parceiro comercial. Investimentos estão sendo postergados, projetos cancelados. Para vocês terem dimensão, cada 1% de deteriorização nas relações comerciais com os Estados Unidos pode custar ao Brasil até 2 bilhões de dólares de exportações perdidas ao ano. Estamos falando de centenas de milhares de empregos em risco por causa de birras diplomáticas. Sinceramente, quando o Brasil se afasta dos Estados Unidos, sem ter alternativas concretas, nós nos isolamos do cenário mundial. A China pode ser um parceiro comercial importante, mas ela nunca vai defender o Brasil em um conflito real, assim como os Estados Unidos faz há longas décadas. A Rússia está ocupada com a sua própria guerra. Os Estados Unidos, por sua vez, são nossos parceiros há mais de 200 anos. Jogar isso fora por retórica ideológica é uma irresponsabilidade histórica que provavelmente, se não for revertido agora, as nossas gerações futuras podem vir a pagar. O que estamos vendo não é os Estados Unidos contra o Brasil, é o governo brasileiro criando um inimigo inexistente para justificar fracassos internos. O povo americano não é o nosso inimigo. As instituições americanas não são nossa ameaça. A nossa parceria histórica não deveria ser sacrificada no altar da retórica populista. Como brasileiro, defendo nossa soberania e os nossos interesses, óbvio, mas defendo com inteligência, não com birra. Defendo negociando como parceiros e não atacando como inimigos. A história prova que quando o Brasil e os Estados Unidos trabalham juntos, ambos prosperam. Quando se afastam,
apostam, só o Brasil sai perdendo. Se vocês concordam que o Brasil merece uma política externa responsável, que defenda nossos reais interesses baseados em 200 anos de parceria bem-sucedida, se inscreva no canal para acompanhar análises técnicas e sem viés ideológico. Deixe nos comentários, vocês acham que essa escalada diplomática está defendendo ou prejudicando os interesses do Brasil? Quero saber a opinião sincera de vocês, especialmente de quem conhece essa história de cooperação que eu mostrei hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Isso vai nos ajudar muito a continuar crescendo aqui no YouTube. E se você quiser continuar acompanhando tudo que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, se inscreve. Todo dia tem vídeo novo, trazendo tudo que acontece de forma transparente e objetiva aqui na América. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima.